Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Nesta aula a gente vai fazer uma introdução a vários conceitos da teoria dos grafos. Eu já tenho no meu canal um curso inteirinho sobre a teoria dos grafos. Esta aula eu estou focando aqui para o pessoal da Univesp que pediu para fazer essa aula, porque lá na disciplina de pensamento computacional eles tiveram uma aula que mostrou um monte de conceitos de grafos. Então eu estou tentando apresentar aí para vocês esses conceitos de grafos. Eu vou apresentar um monte nessa aula, só que eu não vou me aprofundar em cada um desses conceitos. Por quê? Porque se eu aprofundar em cada um desses conceitos, vira um curso inteiro. Tanto é que eu tenho no meu canal um curso inteiro de teoria dos grafos. É esse curso aqui, ó. Se você procurar lá, eu vou deixar também o link dessa playlist aqui na descrição do vídeo. Tem o curso de teoria dos grafos, então tem várias lá. Eu faço uma introdução ao curso, eu falo sobre terminologias, representações de grafos, várias representações que a gente pode fazer de grafos, e árvores binárias de buscas, grafos planares, grafos valorados, grafos direcionados, algoritmos de estímulo de Dijkstra. Então a gente vai ver vários tópicos da teoria dos grafos. Nessa aula a gente vai fazer um resumo, tá? É isso, a gente vai fazer um resumo deste curso que eu tenho lá de teoria dos grafos. E aí eu vou falando algumas aulas, você vai ver que algumas aulas eu vou comentando algumas aulas desse curso aqui que já está pronto. Algumas aulas mais importantes para você que se quiser ir lá e tirar dúvida se você quiser aprofundar um pouquinho mais em algum dos tópicos que a gente vai ver nessa aula, tá? O legal é isso, você tentar se aprofundar mais. Lógico, dá para a gente fazer um curso inteiro de teoria de grafos dentro da disciplina de pensamento computacional? Não. Por quê? Já tem um monte de coisa para a gente estudar em pensamento computacional. Aí tem que estudar um curso inteiro de grafos, não vai ser legal, não vai dar nem tempo, na verdade, né? Não é que vai ser legal, não vai dar tempo. Então, o que eu recomendo? Quando terminar pensamento computacional, aí você aproveita uma férias e vê esse curso de teoria dos grafos. É um curso que está bem legal. E é legal não só para o pessoal da matemática, não só para o pessoal da computação. Todas as áreas eu acho legal ver essas ideias de grafos, porque grafos tem um monte de aplicações. Eu vou tentar mostrar um pouquinho dessas aplicações nessas aulas, mas tem um monte de aplicações. E aí você vai tendo várias ideias ali. É um curso bem interessante esse curso de teoria dos grafos, tá? Tanto é que a gente vai ver até nessa aula, muitas das brincadeiras que a gente fazia lá de criança é da teoria dos grafos. Eu, pelo menos, fazia um monte de brincadeira que partia da teoria dos grafos. Só que na época eu não sabia que era de grafos que eu estava brincando, né? Hoje eu sei. E muitas dessas brincadeiras, a evolução delas é a aplicação para problemas muito importantes para economizar dinheiro. Muitas empresas, por exemplo, de logística, prefeituras que fazem coleta de lixo, tá? Então o grafos hoje é muito importante para várias aplicações. Vamos começar então, nesta aula que é um resumo sobre os grafos, um resumo do nosso curso de teoria dos grafos, ver o que são grafos. Antes de começar o que são grafos, só lembrando que eu tinha esquecido de falar, também esse curso de teoria dos grafos também está na nossa plataforma de cursos, do professor Douglas Maioli. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Essa plataforma são as mesmas aulas que tem aqui no canal do YouTube. Só que lá na plataforma é legal o quê? Você faz atividades avaliativas e no final você pode pedir o certificado. Ah, professor, mas se eu fazer o curso lá na plataforma ou fazer o curso no canal, vou perder alguma coisa? Você não perde nenhum, nem na plataforma, nem no YouTube. O diferencial da plataforma é isso, que você consegue pedir o certificado no final, que no YouTube não dá, tudo bem? Esse é só o diferencial da plataforma. Mas as aulas são exatamente a mesma. Agora, assim, dado esse recado que eu já tinha esquecido, vamos ver então o que são grafos, afinal de contas. Ó, um grafo são dois conjuntos, ó, é um par de conjuntos. É um conjunto V de vértices, ou a gente também chama de nós e vértices é a mesma coisa, e um conjunto A de arestas. Eu posso representar um grafo por um desenho. Nesse desenho, os vértices vão ser pontinhos, ó, eu tenho aqui, ó, esses daqui são os vértices, ó, o vértice 6A, o vértice 6B, o vértice 7A, o vértice 7B, o vértice 8A, o vértice 8B. E as arestas são tracinhos ligando esses vértices. Olha só, esse tracinho ligando o vértice 6B a 7A é uma aresta. Esse tracinho ligando o vértice 6A a 7A é outra aresta. Olha quantas arestas eu tenho, tudo bem? Então, posso representar um grafo como um desenho,
onde cada vértice é um pontinho, cada aresta são tracinhos ligando esses pontinhos. Ou eu posso descrever. No meu caso, falar assim, ó, quem que é o conjunto de vértices? Quem que é o conjunto de vértices? É o que a gente acabou de falar, né? Os vértices são 6A, 6B, 7A, 7B, 8A, 8B. E quem são as arestas, né? Nesse caso, a aresta aqui, ó, 6A, 7A. Olha só, 6A, 7A, ó, tem uma aresta entre o 6A e o 7A. Outra aresta é entre o 6A e o 7B, ó. Outra aresta é entre o 6A e o 7B. Outra aresta entre o 6A e o 8B, ó. Outra aresta entre o 6A e o 8B. Então, eu posso escrever todos os nossos vértices. No caso, tem 6 vértices aqui. E todas as nossas arestas têm quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arestas. Se você contar quantos tracinhos tem aqui, vão ser 9 arestas. Então, cada vértice está representado aqui colocando o nome dessas vértices. E a aresta, né? Que mostra quais são os dois vértices que estão ligando essa aresta. Tá? Para que a gente usa grafos? Eu vou começar falando da onde nasceu exatamente esse grafo aqui. Esse grafo aqui está exatamente na nossa primeira aula lá do curso de Teoria de Grafos. E o que é esse grafo? Nesse grafo, eu supus que tinha uma escola que tinha essas salas, o sexto A, o sexto B, o sétimo A, o sétimo B, o oitavo A, o oitavo B. E eles estavam fazendo um campeonato interclasse. Conforme tinha um jogo, eu marcava uma aresta. Por exemplo, teve o jogo entre o sexto B e o sétimo A, fiz uma aresta entre o sexto B e o sétimo A. Teve um jogo entre o sexto A e o sétimo B, fiz uma aresta entre o sexto A e o sexto A e o sétimo B. Perceba que se eu escrever desse jeito, ó, nesse caso desse grafo, tá? 6A, 7A, ou escrever 7A, 6A, é o mesmo. É a mesma aresta, tá? Porque se eu falar o sexto A e o sétimo A jogaram ontem, ou eu falar o sétimo A e o sexto A jogaram ontem, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Por quê? Porque eles estão ali na mesma escola, jogam no mesmo ginásio, né, da escola. Lógico, se fosse dois times, uma coisa é Corinthians versus São Paulo, que é na casa do Corinthians. Outra coisa é São Paulo versus Corinthians, que é na casa do São Paulo. Aí importa a ordem que eu colocar aqui, tá? Mas nesse caso aqui, como disputa tudo na mesma quadra da escola, então tanto faz colocar sexto A versus sétimo A ou sétimo A versus 6A, tá? Então olha só, beleza, a gente tem um gráfico que a gente pode representar como desenho. Cada bolinha é um vértice e cada tracinho ligando essas bolinhas é uma aresta. Ou posso colocar uma lista, porque né, são dois conjuntos. Eu coloco o conjunto de vértices e eu coloco o conjunto de arestas. Aí a gente tem o seguinte, ó. Se eu tenho uma aresta ligando dois vértices, eu falo que esses vértices são adjacentes. Ó, no caso aqui, ó, 8A e 7B. Tem uma aresta ligando esses dois vértices? Sim, então são vértices vizinhos, são vértices adjacentes. Sétimo B e sexto A são vértices adjacentes? Sim, porque tem uma aresta ligando. 7B e 7A são vértices adjacentes? Não, porque não tem nenhuma aresta ligando eles, tá? E aqui a aresta incidente é o seguinte, né? Nesse caso aqui, ó, olha essa aresta aqui, ó. Essa aresta, ela é incidente a quais vértices? Ela é incidente, ou seja, ela passa pelo sexto A e sétimo A. Então, essa aresta é incidente ao 6A e o 7A. Essa aresta é incidente ao 7A e o 6B, ok? Mais exemplos onde a gente pode usar grafos, porque grafos a gente já viu, que cada bolinha é um vértice, cada vértice é uma bolinha, e cada tracinho ligando um vértice no outro é uma aresta. Mas onde a gente pode usar mais grafos, além desse exemplo da escola que eu falei? Bom, eu posso supor que eu tenho uma empresa de logística e eu quero fazer uma distribuição em várias cidades do Brasil. Aí eu posso falar que cada cidade que eu quero passar é um vértice, né? Ou seja, é uma bolinha. E as estradas que ligam essas cidades eu vou chamar de arestas. Então eu posso sair aqui, ó, de Florianópolis aqui para Porto Alegre para Florianópolis, ok? Aqui São Paulo para Rio de Janeiro. Então tem as estradas, ok? E eu quero passar por todas essas cidades. Eu tenho entrega em todas as cidades que está mostrando. E aqui está mostrando todas as rodovias que ligam essas cidades que eu quero ir. Qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é passar por todas essas cidades gastando o mínimo possível. É isso que eu quero? Ok? Como que eu resolvo esse problema? Usando a teoria dos grafos. Porque eu tenho um grafo, ó, no fundo eu tenho um grafo. Cada cidade é uma bolinha. Cada estrada ligando essas bolinhas é uma aresta. Eu tenho um problema aí que eu quero passar por todas essas bolinhas, por todos os vértices, gastando o mínimo possível. Problema de teoria dos grafos.
Ou, por exemplo, o problema da coleta de lixo. Qual que é o problema da coleta de lixo? Eu trabalho numa prefeitura e eu quero organizar a coleta de lixo. De que forma que eu posso organizar? Eu posso pensar que cada vértice é, por exemplo, uma esquina, tá? E aqui, tem entre duas esquinas, eu tenho a rua que passa aqui nesse quarteirão, né? Tem um quarteirão e tem uma rua que passa nesse quarteirão. Eu tenho que passar em todos os quarteirões da minha cidade, coletando lixo, concorda? Não pode ficar nenhum quarteirão de fora. Eu quero passar em todos os quarteirões da minha cidade, coletando lixo. Só que eu não quero passar duas vezes no mesmo dia num quarteirão. Por quê? Se eu passei num quarteirão uma vez, num dia, eu já peguei o lixo. Eu não quero passar de novo naquele quarteirão porque eu já peguei o lixo. Mesmo que eu quero chegar, eu tenho que passar naquele quarteirão para chegar em outro quarteirão depois, tá? Então, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo é passar por todas as ruas, ou seja, por todos os quarteirões da minha cidade sem repetir quarteirão. Porque quando eu repito quarteirão, eu estou gastando gasolina à toa. Então, eu estou gastando dinheiro à toa. Porque repetir quarteirão é o quê? É passar por um lugar que você não vai pegar lixo, porque você já pegou o lixo de lá. Como que a gente resolve esse problema? Usando a teoria dos grafos. Onde a gente pode mais aplicar grafos? Por exemplo, uma rede de computadores. Cada computador é um pontinho, é um vértice, e cada ligação entre esses computadores é uma aresta. Ah, então uma rede de computadores, a internet é um grande grafo? Sim, eu posso enxergar a internet como um grande grafo. Redes sociais também. Cada pessoa daquela rede social vai ser um pontinho, vai ser um vértice. E se ela tem amizade entre essas duas pessoas, eu crio uma aresta. Então, essa pessoa e essa pessoa têm amizade. Uma segue a outra na minha rede social. Então, tem uma aresta ligando. Ó. Essa segue essa, tem uma aresta ligando. Essas duas se seguem, são amigas, ok? Então, posso pensar redes sociais também como grafos? Pode pensar. Eu posso pensar uma rede de metrô como um grafo? Sim, ó. Cada parada do meu metrô, a gente tem um vértice, um pontinho. E a gente tem aqui ó, as linhas, né? Linha vermelha, linha amarela. A gente tem as linhas que ligam essas paradas aqui. Essas linhas aqui são o quê? São as arestas. Tudo bem? Então você viu que tem um monte de aplicação de grafos? Um monte de forma de eu pensar o que é vértice e o que é aresta. E em cada uma dessas aplicações eu tenho um problema diferente para resolver. Por exemplo, como eu gasto o mínimo possível para passar por todas as cidades. Como que eu passo por todas as ruas, sempre repetir rua para não gastar gasolina à toa. Tudo isso aí a gente resolve como? Utilizando os conceitos de teoria dos grafos. Um desses conceitos é de grafo direcionado. Direcionado é o seguinte, vamos supor que o meu caminhão de coleta de lixo tem que passar, ó, tem que vir dessa esquina até essa, tá? Nesse caso aqui, se ele não tiver direcionado, ele pode vir daqui para cá ou daqui para lá. Só que às vezes a rua é uma mão só. Aí o que a gente faz? A gente direciona nossas arestas. A gente coloca uma setinha para mostrar, opa, ó, não dá para ir daqui para lá. Só tem um sentido essa rua, só ir daqui para cá. Então olha só esse grafo, é um grafo direcionado, ó. O 3 vai para o 8. Mas do 8 não vai para o 3, ó, porque não tem essa direção. A direção é só do 3 para o 8. Do 3 só vai para o 10. Aí qual que é a minha aplicação? Pode ser alguma aplicação que eu tenha um sentido. Né? Por exemplo, eu posso falar o gráfico... igual eu falei. Do Corinthians e do São Paulo. Ok? Então tem aqui, ó, dois vértices. Se eu falar Corinthians enfrenta o São Paulo, então quer dizer, na casa do Corinthians vai enfrentar São Paulo. Ou eu posso falar São Paulo enfrenta o Corinthians. Então, nesse caso, cuidado, que ao falar sobre esta aresta, eu tenho que falar 3,8. Essa aresta é 3,8, é o 3 indo para o 8. Eu não posso falar 8,3, tá? Porque quando eu falo de grafo que não é direcionado, tanto faz. 3,883 é a mesma coisa, porque não tem direção. Quando tem direção, que é o exemplo lá do jogo na escola. Quando tem direção, eu tenho que colocar, ó, aqui tem direção, então é 3 para 8, é 5 para 11, é 7 para 11, é Corinthians, São Paulo, ou é São Paulo, Corinthians, porque se Corinthians e São Paulo é uma coisa, joga num campo, São Paulo, Corinthians é outra coisa, joga em outro campo.
ok? Então, quando eu vou representar o meu grafo, que é direcionado, ou seja, que importa a direção, né? Lembrando que um grafo direcionado também tem outros nomes, por exemplo, grafo orientado, grafo dirigido ou dígrafo. É tudo a mesma coisa. Se você falou grafo direcionado, se você falou grafo orientado, ou seja, tem uma orientação. Se você falou grafo dirigido ou falou dígrafo, é a mesma coisa. São grafos que têm direção. Nesse caso, quando eu for mostrar a lista de vértices e principalmente a lista de arestas, eu tenho que tomar cuidado com a ordem. Olha só, a aresta é de 3 para 8. Essa aresta é de 3 para 10. Essa aresta é de 5 para 11. Tudo bem? Então, muitas vezes na nossa aplicação, não adianta só falar o que tem uma aresta. Eu tenho que falar qual que é a direção daquela aresta. No caso da coleta de lixo, eu tenho que falar qual que é a direção, porque tem rua que tem duas mãos, tem rua que só tem uma, ok? Ou às vezes eu vou fazer de uma entrega de logística. Às vezes, uma mão está bloqueada porque está reformando, só tem a volta. Às vezes, o custo de ir para uma cidade é diferente do custo de voltar. O custo, às vezes, de São Paulo para Rio de Janeiro é diferente do custo de voltar do Rio de Janeiro para São Paulo, às vezes. E aí, a gente precisa dar um custo, um valor para a aresta. Aí a gente entra nos grafos valorados ou grafo ponderado. Grafo valorado e grafo ponderado é a mesma coisa. Aí a gente tem que informar quais são os nossos vértices, ou seja, os pontinhos, quais são as arestas que eu tenho e eu tenho que falar o custo de cada aresta. Aí esse custo de cada aresta eu posso dar um valor. Por exemplo, se eu vou de Campinas para São Paulo, aí eu vou dar um custo para essa aresta que vai ligar Campinas a São Paulo. Esse custo pode ser o quê? Pode ser o tempo que eu demoro, pode ser a distância, pode ser o tanto que eu pago de pedágio, pode ser um número que envolve tudo isso, né? Às vezes eu somo a distância, mais o valor do pedágio, mais o tempo, né? Ou seja, um número que envolve todos esses conceitos. Okay? E aí eu crio um valor, por isso que é grafo valorado, um valor para cada arestas, né? Eu posso ter um grafo direcionado que é valorado. Olha esse caso aqui, ó, um grafo direcionado que é valorado. Ó, o 4 vai, nesse caso não é, ó. O B vai para o C, custa 8, e o C vai para o B, custa 8. Percebe que nesse caso, como não tem direção, quando não tem direção, quer dizer que é tudo assim, ó. Um grafo não direcionado quer dizer que tudo assim, ó. O C vai para o B e o B vai para o C, custa 8. O C vai para o E e o E vai para o C, custa 5. O E vai para o G e o G vai para o E, custa 9, tá? Só que às vezes não tem o mesmo custo. Às vezes, ó, o 4 vai para o 5 com o custo 10, mas não dá ir para o 5, não dá para voltar para o 4. Porque às vezes aqui é uma rua de uma mão única. Então dá para ir para o 4, para o 5 por essa rua aqui. Gastando 10 minutos, não sei, né? Ou 10 reais de pedágio, tá? Mas o 5 não dá porque não tem, eu tenho que vir outra rua para chegar no 4, tá? Porque aqui é de uma mão única. Ou às vezes, olha só esse caso aqui, ó, o 2 por 3. O 2 por 3 custa 5, o 3 por 2 custa 15. Por quê? Porque às vezes do 3 por 2 tá reformando. E aí então para ir você do 2 por 3 é 5 minutos. Mas para você voltar do ponto 3 para o ponto 2 é 15. Ou às vezes tem cidades pequenas, perto de cidades grandes, que 8 horas da manhã tá todo mundo saindo da cidade para ir para a cidade grande trabalhar. Então tá aquela fila de carro, congestionamento para sair da cidade. Aí se você vê do outro lado de entrar na cidade, tá livre. Quem quiser entrar na cidade não pega trânsito nenhum. Aí depois você chega às 6 horas da tarde, aí aquela trânsito para entrar na cidade. Aí aquele monte de congestionamento para entrar na cidade. Mas para sair da cidade, você olha do lado de cá, sair da cidade, tá aquele livre, né? Então às vezes, olha só, tá todo mundo aqui, ó, saindo do 3 para o 2, saindo da cidade para a cidade 2. Então tá aquele trânsito. Então para você chegar do 3 para o 2 é 15 minutos. Mas no ponto 2 para o ponto 3 é só 5, porque não tem ninguém indo, tá? Então posso ser que esse valor seja o tempo. Você viu? Esse valor pode ser o custo, pode ser o tempo, pode ser distância, pode ser um número que eu trabalho com todos esses conceitos ao mesmo tempo, né? Então às vezes, ó, eu quero ir de São Paulo
para Florianópolis. Tem esse caminho aqui. O que compensa? Será que compensa eu ir de São Paulo para Curitiba, depois Curitiba para Florianópolis? Ou será que compensa o São Paulo para Porto Alegre, depois Porto Alegre para Florianópolis, ok? Só tem esses caminhos aqui por esse grafo. Bom, se eu for para São Paulo para Curitiba, é um custo 20. Esse 20 pode ser o pedágio, esse 20 pode ser o tempo, né? Não vai ser a distância 20, né? Mas vai ser, ou pode ser alguma coisa que envolve tudo. Eu vou gastar aqui, ó, 20 desse conceito, que eu não sei qual que é, para ir para Curitiba, mais 30, ó, eu gasto 50 para ir para Florianópolis. Só de São Paulo para Porto Alegre já seria 60, né? Então nesse gráfico aqui, ó, compensa ir para Curitiba, depois para Florianópolis. Se tivesse um caminho direto aqui nesse grafo, que ia de São Paulo para Florianópolis, aí eu poderia ver se compensava ir direto ou se compensava ir para Curitiba de primeiro e depois para Florianópolis, tá? Então você viu que a gente pode ter grafos que têm direção, que são os grafos direcionados, e eu posso ter grafos que têm valores em cada arestas, que são os grafos valorados. Aí o que significa a direção e o que significa esse valor depende da aplicação que a gente está tendo, tá? Vamos entrar agora num conceito que vocês viram também na aula de grafo completo. O que é um grafo completo? A gente vai pegar uma quantidade, no caso aqui, ó. Vamos pensar lá no jogo de interclasse. Quantas vértices tinha? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. 6 vértices. Um grafo completo quer dizer que cada vértice está ligado com todos os outros vértices. Então esse 6A está ligado com todos os outros vértices. Esse 6B está ligado com todos os outros vértices. Ou seja, no nosso exemplo, o que seria um grafo completo? Quer dizer que cada sala jogou com todas as outras salas. Ó, o sexto A jogou com todas as outras, o sexto B jogou com todas as outras. Então, quando terminar o campeonato, todo mundo tiver jogado contra todo mundo, eu tenho um grafo completo. Ok? Então, um grafo completo é isso. Um grafo completo de 10 vértices. Quer dizer que cada vértice está ligado com todos os outros 9 vértices através de uma aresta. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ó, e a gente chama de K. Grafo completo a gente chama de K. Então, por exemplo, K1. Se eu tenho só um vértice, não tem como ligar esse vértice, né? K2. Eu tenho 2 vértices e tenho uma aresta ligando eles. Ou seja, cada vértice está ligado com todos os outros. Esse é o K2. K3. O que é K3? É o grafo completo. Então, a gente usa essa letra K para grafo completo. O que é o K3? É o grafo completo com 3 vértices. 3 vértices, cada vértice ligado com todas as outras arestas. Esse é um K3. O que é um K4? É um vértice, um grafo com 4 vértices e todos ligados com todos, né? Ó, esse está ligado com os outros 3, esse está ligado com os outros 3, esse está ligado com os 3. O que é um K5? Um grafo com 5 vértices completos, ou seja, que cada vértice está ligado com todos os outros. Esse daqui seria um K6, né? Por que um K6? É um grafo completo com 6 vértices. Tudo bem? Ideia de grafo completo? Todos esses conceitos, lembrando, estão todos lá no nosso curso. Eu falei que a gente tinha brincadeira de criança que envolve grafos. Esse daqui é uma brincadeira de criança que envolve grafos. Lá no meu curso, na primeira aula, já começa o curso falando sobre brincadeiras de criança. Tudo bem? Aqui eu deixei para colocar no final, porque aí depois eu vou mostrar essa brincadeira específica, o que vai resultar resolver essa brincadeira vai resolver coisas muito mais importantes do que essa brincadeira. O que é essa brincadeira aqui? É o seguinte, ó. Você tem que fazer essa casinha, faça essa casinha aqui, sem tirar o lápis do papel. E você só pode fazer esses tracinhos, ó. Ou seja, você quer montar um grafo, ó. Você tem os vértices, olha só, esses são os vértices, 6 vértices. E você quer colocar essas arestas, né? Ó, todas essas arestas que estão mostrando aqui. Então, construa todas essas arestas. Se você quiser pausar o vídeo, pausa o vídeo e tenta. Construa todas essas arestas que está mostrando aqui, nesse caso, sem tirar o lápis do papel. Tudo bem? Aí eu vou tentar. Ó, eu vou começar por aqui. Vamos tentar fazer, ó. Vou fazer para cá, depois desce, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá, depois vem para cá. Aí eu teria que tirar o lápis do papel, né? Para concluir aqui. Já não deu certo. Tá. Eu assisti a aula do professor Douglas Maiori, de grafos. A aula de grafo euleriano, eu sei que as duas únicas formas de eu resolver esse problema aqui é se eu começar em um dos dois
de baixo. Eu comecei aqui no de cima, não dá certo. Você pode começar aqui de cima, tenta aqui de cima fazer todos esses riscos aqui sem tirar o lápis do papel, você não vai conseguir. Agora, se você começar nos dois de baixo, é a única forma que você possa conseguir. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, vou vir pra cá, vou vir pra cá, vou vir pra cá, vou fazer a parte de cima, ficou tortinho, mas dá pra entender. Vou vir pra cá e finalizei. Ó, sem tirar o lápis do papel. Fiz aqui tortinho, mas eu fiz, ok? E eu sabia que eu tinha que começar aqui ou de baixo. Perceba que eu comecei aqui e terminei nesse. Se eu começasse aqui, eu terminaria nesse. Como que eu sei? Não vou falar nessa aula, tá? Eu vou deixar para você assistir aí a aula de grafo euleriano, se você quiser descobrir por que eu sabia que tem que começar nos dois de baixo. E esse um problema da casa foi da onde nasceu a teoria de grafos. Um exercício parecido com esse. Porque é o seguinte, ó, lá na cidade de Königsberg, tinha um problema que a população daquela cidade não conseguia resolver. Ela tinha o seguinte, ó, tinha uma rua, um rio que passava no meio da cidade, e esse rio tinha duas ilhas, essa ilha aqui e essa ilha aqui. E aí tinha 7 pontes, tinha essa ponte 1, essa ponte 2, essa ponte 3, essa 4, 5, 6, 7. Eles queriam resolver um problema seguinte, será que dá para você passar por todas as pontes sem repetir ponte e sem precisar passar pelo rio? Passando só pela ponte, tá? Você não pode passar pelo rio. Será que dá? Vamos tentar? Ó, eu tô aqui, ó, nesse lugar, vou passar pela ponte 1, vou passar pela ponte 5, vou vir aqui passar pela 6, pela 2, vou vir aqui pela ponte 4, pela ponte 7. E agora, como que eu passo na 3? Sem passar no rio? Não dá. Então vamos tentar ir para 3, ó. Eu tô aqui na ponte 1, venho para 5, venho para 6, vou para a ponte 3, vou para a ponte 4, venho para a ponte 2. E agora, como que eu vou para a ponte 7? Porque não dá para passar por essa ponte, que eu já passei, não posso repetir ponte, nem por essa, ok? E aí, quem resolveu esse problema foi um matemático muito famoso, que é o matemático Leonhard Euler, que ele criou a teoria de grafos para resolver esse problema. A teoria de grafos nasceu para resolver esse problema que as pessoas lá da cidade de Königsberg tinham. Tanto é que o primeiro grafo criado foi esse grafo aqui. Esse grafo é o grafo das pontes de Königsberg. Por quê? Porque olha só. Aqui a gente tem, ó, vamos chamar aqui, ó, essa parte de terra A, essa parte de terra B, tá? Essa ilha aqui de ilha A, essa aqui de ilha B. Aí cada um dessas bolinhas, ou seja, cada um dos vértices é um pedaço de terra. Então aqui, essa bolinha aqui é a terra A, essa bolinha aqui, ou seja, esse vértice é a terra B, esse outro vértice é a ilha A, esse outro vértice é a ilha B. E as arestas são as pontes que ligam esses pedaços de terra. Perceba que entre a terra A e a ilha A tem a ponte 1 e a ponte 2. Olha só, a ponte 1 e a ponte 2. Entre a ilha A e a terra B tem a ponte 5 e a ponte 6. Tem a ponte 5 e a ponte 6. Entre a terra A e a ilha B tem a ponte 4. Entre a ilha B e a terra B tem a ponte 7. E entre as duas ilhas tem a ponte 3. Então perceba que esse problema vira que problema? O problema de a gente resolver o caso lá da brincadeira de criança. Se a gente colocar essas 4 bolinhas, tem como você construir esse grafo sem tirar o lápis do papel? Porque ao você conseguir construir esse grafo sem tirar o lápis do papel, você resolveu o problema das pontes Königsberg. Aí você tenta, ó, vem pra cá, 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 aqui você não conseguiu fazer essa parte, ok? E o Euler, ao criar a teoria de grafos para resolver esse problema, ele descobriu que esse problema é impossível. Tanto é que nasceram 2 conceitos ali da teoria de grafos criado por Euler. Tanto é que a gente chama de grafo euleriano e grafo semi-euleriano. O que são grafos eulerianos e semi-eulerianos? São grafos que a gente consegue desenhar todas as arestas sem repetir aresta e sem tirar o lápis do papel.
todos os grafos que você consegue fazer esse desenho sem tirar o lápis do papel e sem repetir a aresta são grafos eulerianos ou semi-eulerianos. Qual que é a diferença do euleriano e semi-euleriano? Euleriano começa, quando você faz esse desenho, você vai começar e terminar no mesmo vértice. No caso do semi-euleriano, você começa e termina em vértice diferente, tá? Mas em ambos você consegue fazer esse desenho sem tirar o lápis do papel e sem repetir a aresta. Aí se você começa e termina no mesmo ponto, é euleriano. Se você começa e termina em pontos diferentes, é semi-euleriano. E aí ele falou que esse grafo aqui não é nem euleriano, nem semi-euleriano. Ou seja, é impossível você desenhar esse grafo sem tirar o lápis do papel e sem repetir arestas. Consequentemente, é impossível você passar por todas essas 7 pontes sem repetir ponte, né? E sem você sair do papel. Sair do papel seria o quê? Seria passar aqui pela água. Tudo bem? E esse problema resolve um que a gente já falou da coleta de lixo. Porque a coleta de lixo você não quer passar por todas as arestas, ou seja, você não quer passar por todas as ruas sem repetir rua para não gastar dinheiro à toa. Esse problema aí do Euler resolve esse problema da coleta de lixo. Por exemplo, se você começar aqui no C, vamos supor que você está no C, você vai chegar uma hora que você vai ter que repetir uma rua, ok? Perceba que ó, eu repeti essa daqui. Se eu repetir essa daqui, gastei dinheiro à toa. Porque o C até o E eu já tinha passado para coletar o lixo. Por que eu vou repetir aqui? E não tem jeito, você pode tentar. Se você quiser parar aí, começa no C, tenta passar por todas as arestas sem repetir a aresta. Você não vai conseguir. Onde que tem que começar? De novo, é a mesma coisa lá do desenho de brincadeira de criança. Eu tenho que começar no F ou eu tenho que começar no E. Se eu começar no F, eu termino no E. Se eu começar no E, eu termino no F. Ok? Tem uma forma de você saber por que eu sei esse E e F. Lá na aula de grafos eulerianos. Então, não vou explicar aqui, porque não vai caber nessa aula explicar o tintim por tintim por que eu sei isso, tá? Mas lá na aula de grafos eulerianos tem lá a explicação por quê. Se você ficar curioso, vai lá. Olha só, eu vou começar aqui ó, no F. Estou aqui no F, vou vir aqui, ó, coletei lixo dessa rua, coletei lixo dessa rua, coletei lixo dessa rua. Aí cheguei nessa esquina, viro para lá. Coletei lixo dessa rua, 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 terminei aqui no E. Olha só, eu passei por todas as ruas? Passei. Coletei o lixo de todas as ruas? Coletei. Repeti rua? Não repeti. Ou seja, eu gastei o mínimo possível. Não precisei repetir nenhuma rua para a gente conseguir coletar o lixo. E esse problema, ó, você viu? A solução dele depende da teoria de grafos. Outro problema que a gente falou é o problema do Google Maps, que é como encontrar a melhor rota, o melhor caminho entre dois pontos. Então, eu estou aqui, ó, lá em Campinas e quero achar um caminho até Vinhedo. Como que eu saio desse ponto de Campinas até esse ponto de Vinhedo, gastando o menor tempo possível, ou gastando o melhor valor possível, ou com a menor distância possível? Como que eu faço isso? Aí eu faço utilizando a teoria dos grafos. E tem um algoritmo para resolver isso, muito bom, que é o algoritmo de Dijkstra. Tem esse nome, algoritmo de Dijkstra, por causa que quem criou foi esse cientista da computação holandês chamado Edzer Dijkstra. Okay? Ele criou esse algoritmo, que é um algoritmo que procura o melhor caminho entre dois pontos, ou seja, entre dois vértices em um grafo. Então, se eu tiver aqui, ó, olha só esse problema. Eu tenho a casa do João, eu tenho o armazém, eu tenho a banca de jornal, eu tenho a escola, tenho uma cancela, tenho a pracinha, tenho a quitanda. Lá na aula, a gente resolve o algoritmo de Dijkstra usando exatamente esse grafo aqui, tá? Aí eu pergunto para você, qual que é o melhor caminho da casa do João até a quitanda? Aí você fala, ué, só vem aqui, ó, casa do João até a quitanda, vem aqui, pronto, acabou. Mas essa aresta que liga a casa do João até a quitanda, qual que é o custo dela? Custo 10. O que é melhor? É você sair da casa do João, ir para a pracinha, que custa 6, e da pracinha ir para a quitanda, que custa 3. Qual que vai ser o seu custo? 6 mais 3, ou seja, um custo de 9. Então, é melhor um custo de 9 ou um custo de 10? Mas, professor, por que não é melhor vir direto? Porque quem criou esse grafo, ele achava que tinha um custo alto passar aqui entre a casa do João e a quitanda. Porque, às vezes, aqui ele achou que tinha um cachorro bravo
e esse cachorro bravo deixava esse caminho mais perigoso, diferente desse, né? E esse caminho da pracinha até quitanda é só 3, porque às vezes ele, nesse caminho, passa pela casa da menina que ele gosta, que o João gosta. Então ele colocou um custo baixo. Então ele vai colocando os custos no caminho dependendo do que ele achar que é o melhor número para representar o custo daquele caminho. E igual eu falei, esse custo pode ser distância, pode ser tempo, ok? Mas pode ser também algo mais abstrato. Igual ele falou, ele achou, a pracinha até quitanda passa na casa da menina que eu gosto. Então é um lugar que eu quero passar, eu vou colocar um custo baixo lá. Vou colocar 3. Aqui nesse caminho aqui, eu passo por uma casa de um cachorro bravo que eu tenho medo. Então eu vou colocar um custo alto, né? Eu vou passar por aqui só se os outros lugares tiverem um custo mais alto que esse. Então, para ele ir da casa do João até a quitanda, compensa vir direto. Compensa vir para a pracinha, depois para a quitanda. Tudo bem? E o algoritmo de Dijkstra ele vai procurando. A casa do João até a banca de jornal. Qual que é o melhor caminho? Será que é melhor vir para o armazém, que custa 5, depois para a banca de jornal, que custa 13? Total vai ser 5 mais 13, 18. Ou será que é melhor para a pracinha, que é 6, mais pracinha até banca, que é 11? 6 mais 11 dá 17. Ó, por aqui dá 18, por aqui dá 17. Compensa vir aqui, ó, por aqui que dá 17. Ou será que compensa vir em casa do João, pracinha, quitanda, depois banca de jornal? Olha só, 6 mais 3 e quitanda até a banca é 6. 6 mais 3, 9. 9 mais 6, 15, ó. Já compensou até mais do que aqui, que daria 17. Então compensa ele vir em casa do João, pracinha, pracinha para quitanda, quitanda para banca de jornal. Ok? Então o algoritmo Dijkstra vai procurando sempre o melhor caminho entre dois pontos. É o que o algoritmo do Google Maps precisa. Como que eu acho o melhor caminho entre dois pontos? Então eu quero ir da casa do João até quitanda. Qual que é o melhor caminho? Eu quero ir da casa do João até a banca de jornal. Qual que é o melhor caminho? Como que a gente pode usar isso, resolver esse problema? Com teoria de grafos, utilizando o algoritmo de Dijkstra. Tem alguns grafos especiais, até vamos entrar aqui, falar de árvores. Árvores também são grafos, mas são grafos especiais. O que são árvores? São grafos conexo. O que é conexo? Se você pegar qualquer vértice, pega 2 vértices qualquer, você consegue achar um caminho que liga esses 2 vértices. Tudo bem? Olha aqui, ó, vou fazer um desenho aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui liga com aqui. Aqui liga com aqui. Olha esse grafo. Ele é conexo? Não. Porque se você escolher esse vértice e esse vértice, você não acha um caminho que chega nos dois. Então ele não é conexo. Se tivesse aqui, aí beleza, ó, você consegue um caminho para chegar. Aí é conexo, tudo bem? Então, para ser conexo, você tem que chegar de qualquer vértice a qualquer outro vértice do grafo. Você consegue fazer a ligação através de arestas, tá? Então, uma árvore tem que ser um grafo conexo e acíclico. O que é acíclico? É sem ciclo. Vamos pegar aqui ó, esse exemplo aqui, ó. Esses 2 exemplos aqui, ó. Esse daqui é conexo? Bom, se você pegar 8 até o 3, você consegue chegar através de arestas? Sim. O 7 até o 2, você consegue chegar até arestas? Sim. Se você pegar qualquer um, você consegue chegar em todos os outros através de arestas. É conexo. Esse daqui é conexo? Também. Se você pegar no 9 e o 3, você consegue chegar do 9 até o 3 através de arestas? Sim. O 9 e 6, consegue chegar do 9 até o 6 através de arestas? Sim. Então, nos 2 casos são conexos. Se você pegar qualquer vértice, ele chega em todos os outros através de arestas. Esse daqui é acíclico, mas esse daqui tem ciclo. O que é ciclo? Ciclo é se você consegue fazer um caminho que começa e termina no mesmo vértice. Esse daqui, ó, se você começar aqui no 1, ó, vou começar no 1. Você vem pro 2, você vem pro 6, do 6 vem pro 3 e volta pro 1. Ó, eu fechei um ciclo. Ou aqui, ó, eu começar no 4, vim pro 7, vim pro 8, voltei pro 4, fechei outro ciclo. Se tiver um ciclo, ele já não é acíclico, ok? Ele já tem ciclo. Então, nesse caso aqui, ele é conexo? Ele é conexo. Ele tem ciclo? Ele tem ciclo. Se ele tem um ciclo, pelo menos, já não é árvore. Então, esse daqui não é árvore. Não é árvore. Porque o que é chamado de árvore? Um grafo que é conexo e sem ciclos. Isso são as árvores, tá? Nesse caso, ele é conexo? Ele é conexo. Ele não tem ciclo? Ele é acíclico? Sim.
Você consegue achar um ciclo? Ou seja, um caminho, ó, vou sair do 7. Você consegue fazer um caminho que volta para o 7? Não, ok? Não tem. Então, nesse caso aqui, ó, ele é acíclico, ou seja, sem ciclo. Então, nesse caso, ele é uma árvore. E nas árvores, a gente tem um nó especial. Nas árvores, a gente tem um nó especial que a gente chama de raiz, tá? Então, no caso aqui, ó, esse 1 aqui é a raiz, seria o nó, ou seja, o vértice mais importante daquela árvore. Onde a gente usa a árvore? Por exemplo, uma árvore genealógica, ok? Olha só, você, aí você tem seu pai e sua mãe vai ter os pais deles, seu pai vai ter os pais deles, os seus avós vai ter os pais dele. Okay? Isso daqui é uma árvore, no sentido de grafos. Por quê? É um grafo conexo? Sim, se você pegar qualquer um, ó, você consegue, ó, sai daqui e chega aqui. Você consegue chegar, ok? Tem ciclo? Não tem ciclo. Ó, aqui também, se você pensar do avô e pensar nos descendentes, né, que a gente está pensando numa árvore genealógica de ascendentes. Se você pensar nos descendentes, também é uma árvore. Ó, tem o avô, aí tem lá a mãe, tem e o tio, né? A mãe teve você e seu irmão, seu tio teve seus primos. Nesse caso aqui, essa é uma árvore no sentido de grafos? Sim. Por quê? Ela é conexa. Pega você e o seu primo. Tem ligação? Tem, ó, você consegue achar uma ligação. Você vai para sua mãe, vai para o seu avô, depois vai para o seu tio, vai para o seu primo. Tem um ciclo? Não, não tem um ciclo nesse caso aqui. Tudo bem? Por isso que a gente chama de árvore genealógica. Bem, árvore genealógica. É uma árvore ali no conceito de grafos. Para terminar a aula, vamos falar só sobre busca em largura e busca em profundidade, apesar que lá no curso de teoria de grafos não tem essas aulas de busca em largura e busca em profundidade. Tá? A professora passou, mas eu tenho aula sobre busca em largura e busca em profundidade, mas lá no curso de estruturas de dados, né? Porque a teoria de grafos é uma coisa muito grande. Então, ali, o mesmo curso de teoria dos grafos é um curso de introdução à teoria de grafos. A gente viu um monte de coisa naquele curso, mas depois vai ter bastante coisa de grafos para estudar depois, tá? Tanto é que estruturas de dados, a gente vê um monte de coisas de grafos mais avançados do que a gente viu lá no curso de teoria de grafos. E lá no curso de estruturas de dados, eu falo sobre a busca em largura e busca em profundidade. Por que a busca em largura e em profundidade não está no curso lá de introdução à teoria de grafos? Porque para a gente falar de busca em largura e busca em profundidade, a gente tem que entender o conceito de pilha e de fila. E esses são os conceitos lá de estruturas de dados. Então a gente aprende lá em estrutura de dados o que é pilha e fila, e aí depois a gente aprende no mesmo curso a busca em largura e busca em profundidade. Então vou tentar fazer um resumo para vocês, o que é busca em largura e busca em profundidade. Mas vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para essa aula também, se você quiser ver um pouquinho mais sobre busca em largura e busca em profundidade. Por que busca em largura e busca em profundidade? Vamos supor que eu tenho duas árvores. Ó, eu tenho essa árvore aqui e essa árvore aqui. Aí, quando a gente tem uma árvore, a gente tem um nó, que é o vértice, desculpa, a raiz, que é o vértice mais principal, o vértice principal da nossa árvore, e a gente tem os seus filhos. Então, por exemplo, quais que são os filhos dessa raiz? São esses dois que ele está ligando. Quais são os filhos desses daqui? Esses daqui que ele está ligando. Uma busca em profundidade é quando a gente vai buscando até o último elemento lá na maior profundidade possível da árvore, tá? Então a gente está lá na raiz da árvore e a gente vai procurando até chegar lá na maior profundidade possível da árvore. E depois a gente vai voltando. Isso seria uma busca em profundidade. Uma busca em largura, então a gente vai procurar primeiro a raiz, depois procura os filhos, todos os filhos da raiz, depois todos os netos, entre aspas, da raiz, ou seja, todos os filhos dos filhos, e depois todos os filhos dos filhos dos filhos, tá? Até você chegar na profundidade mais baixa. Então aqui a gente vai baixando na profundidade, depois a gente vai procurando em cima, aqui a gente vai procurando em largura mesmo, tá? O nome já dá para entender um pouco. Busca em profundidade e busca em largura. Mas como que eu faço uma busca em profundidade e uma busca em largura? Vamos começar com a busca em largura. Na busca em largura, a gente usa um conceito de fila. O conceito de fila é o seguinte: pensa numa fila. Primeiro que chegou na fila é o primeiro a ser atendido? Beleza. O último que chegou na fila é o último a ser atendido? Beleza? Esse é o conceito de fila. Vamos fazer o seguinte, vamos começar na raiz. Onde é a raiz? A raiz
é esse 1 aqui, ó. Ixi, tá ruim aqui. A raiz é esse 1. Então, eu vou procurar primeiro o 1. Eu vou colocar lá na fila o 1. Quando eu coloco na fila 1, aí eu procuro. Vamos supor que eu estou procurando o número 15, porque essa busca eu estou buscando algum elemento para ver se aqui tem o 15. Então, vamos supor que eu estou procurando o 15 aqui. Eu estou fazendo uma busca, tá? Estou procurando o 15. O 1 é igual ao 15? Não. Aí, o que eu faço? Eu já procurei o 1. Depois que eu procuro, eu vou colocar aqui na fila os filhos desse cara. Quem que são os filhos do 1? É o 2, o 7 e o 8. Então, eu vou colocar aqui na fila o 2, o 7 e o 8. Então, perceba que a gente vai procurar o 2, depois o 7, depois o 8. Olha só, a gente vai procurar nesse sentido, ó. Vai procurar o 2, depois o 7, depois o 8. Vamos procurar o 2 é igual o cara que eu estou procurando? Vamos supor que não. Aí eu coloco na fila os filhos do 2, que é o 3 e o 6. Tá? Já procurei o 2, vou procurar o 7. O 7 é igual o cara que eu estou procurando, que eu estou supondo que é o 15. Não. Então, vou colocar na fila os filhos do 7. Não tem. Aí, vou pegar o 8. O 8 é o cara que eu estou procurando? Não. Aí, vou colocar na fila os filhos do 8, que é o 9 e o 12. Agora, olha a ordem de atendimento aqui para a gente procurar. 3, 6, 9, 12. 3, 6, 9, 12. Então, agora a gente vai procurar esses caras, ó. Já vai ser os filhos dos filhos da minha raiz. Vamos começar no 3. O 3 é o cara que eu estou procurando? Não. Vou colocar na fila os filhos dele. Qual que é o próximo? O 6 é o cara que eu estou procurando? Vou colocar os filhos dele na fila. Não tem. O 9 é o cara que eu estou procurando? Não. Vou colocar aqui os filhos dele na fila, que é o 9. Os filhos do 9 é o 10 e o 11, desculpa. O 10 e o 11. Vou procurar o 12. O 12 é o cara que eu estou procurando? Não. Vou colocar os filhos, mas não tem filho. Agora, olha só quem que eu vou procurar. O 4, o 5, o 10 e o 11. O 4, depois o 5, depois o 10, depois o 11. Ó, agora são os filhos dos filhos da raiz. Tudo bem? Aí vou procurar o 4, não achei, não tem filho. O 5 não achei, não tem filho. O 10 não achei, não tem filho. O 11 não achei, não tem filho. Acabei minha busca, tá? Ó, eu busquei todo mundo e não achei o cara que eu estava procurando, por exemplo, o 15, porque o 15 não está nessa árvore. Então, perceba, olha como que funciona a busca em largura. A gente usa o conceito de fila. Quando a gente usa esse conceito de fila, a gente busca por largura, ou seja, raiz, os filhos dela, depois os filhos dos filhos, depois os filhos dos filhos do filho, ok? Já a busca em profundidade, a gente usa o conceito de pilha. Pilha, não pilha de controle remoto, pilha de prato. Imagina uma pilha de prato. Você vai lavar, tem uma pilha de prato. Você colocou lá o primeiro prato lá embaixo, depois colocou o segundo prato, aí você colocou o último prato. Você fez uma pilha de pratos. Você vai lavar. Qual que você pega para lavar? O primeiro prato ou o último prato? Você vai pegar o último prato e vai lavar. Você viu a diferença da fila? Na fila, o primeiro a chegar é o primeiro a ser atendido. Na pilha, o primeiro prato que você coloca é o último a ser lavado, é o último a ser atendido. E o último prato que você coloca vai ser o primeiro a ser lavado. Esse é o conceito de pilha, pilha de pratos. Então vamos começar também na raiz, só que agora eu vou usar o conceito de pilha. Você vai ver que a busca já vai ser em profundidade. Raiz é 1. Então eu vou colocar agora, ó. Vamos supor que eu tenho vários pratos, ó. Vou colocando meus pratos, tá? Então eu vou colocar lá, primeiro prato 1. Então olha só, vou procurar 1. O 1 é o cara que eu estou procurando? Estou procurando 15 de novo, tá? É o cara que eu estou procurando? Não é o cara que eu estou procurando. Aí eu vou colocar aqui na minha pilha os filhos, tá? Quem são os filhos? Vou colocar lá o 8, o 7 e o 2. Coloquei os filhos do 1. Agora, olha só, minha pilha. O 1 eu já tirei, porque eu já lavei o 1, tá? Olha a pilha, ficou 2, 7, 8. Quem que eu vou lavar primeiro? O 8 ou o 2? É o 2, tá? Ou seja, lavar no prato, né? É o 2. Então, eu vou lá, vou tirar o 2, eu vou procurar o 2. O 2 é o cara que eu estou procurando, vou supor, não, 15? Não. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na pilha os filhos dele, que é o 3 e o 6. Então, vou colocar lá o 6 e o 3 na pilha. Percebe que esse daqui já saiu da pilha e esse 1 também. Agora, olha só a pilha como que tá. A pilha tá 3, 6, 7, 8, que esses dois já saiu. Qual que é o cara que eu vou procurar agora? Se ele tá numa pilha, eu vou procurar o cara que tá lá em cima da pilha, que eu vou tirar. Então, agora eu vou procurar pelo 3. O 3 é o cara que eu tô procurando? Não. Aí eu vou colocar os filhos do 3. Quem são os filhos do 3? O 5 e o 4. Esse 3 eu procurei. Agora, como que ficou a pilha? 4, 5, 6, 7, 8. Quem que eu vou procurar aqui?
O 4. Perceba que esses 8 e esses 7 que foram os primeiros que entrou, vai ser só os últimos a sair. Agora eu vou procurar o 4. O 4 é igual ao cara que eu estou procurando? Não. Aí eu vou colocar os filhos dele. Não tem ninguém. Olha só como que eu procurei. Eu procurei o 1, depois o 3, depois o 4, até chegar na maior profundidade possível da árvore. Agora, qual que eu vou procurar? O 5. Ó, agora eu volto e procuro pelo 5. O 5 é o cara que eu estou procurando? Não. Vou colocar os filhos do 5 nessa pilha. Não tem filho. Agora eu volto. Quem que é agora o próximo que eu vou procurar? É o 6. O 6 é o cara que eu estou procurando? Não. Vou colocar os filhos do 6 nessa pilha. Ó, depois do 5 eu procurei o 6. Depois o próximo é o quê? É o 7. O 7 tem filho? Ó, depois eu procurei o 7. Tudo bem? E aí a gente vai procurando isso. Ó. Depois a gente vai fazer aqui. Depois para cá. Depois vem para o 12. Ok? Então a gente vai procurando até chegar na maior profundidade possível. Aí a gente vai voltando essas profundidades de pouquinho em pouquinho. Aí do outro lado da raiz, a gente vai de novo até a maior profundidade possível. Tudo bem? Por isso que é uma busca em profundidade. Então, qual a diferença de busca em profundidade e largura? O principal diferença é que na busca em profundidade, a gente vai colocando os filhos em uma pilha. Então, a forma de atender é diferente da busca em largura que a gente vai colocando numa fila. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido essa ideia de busca em largura e profundidade. Qualquer coisa, eu vou deixar o vídeo que eu falo um pouquinho mais sobre busca em largura e profundidade, que é uma aula lá de estrutura de dados. E também vai ter aqui o link para a playlist aí de teoria de grafos, se você quiser ver algumas aulas a mais. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula. Abraços e bons estudos a todos.